Olá, caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa série catequética sobre a Sagrada Escritura. Fizemos a primeira e a segunda aula. A primeira aula, uma introdução geral sobre a Bíblia. A segunda aula, nós tomamos alguns termos, vimos alguns conceitos, como nós podemos nos aproximar da Bíblia, já tendo alguns conceitos em mente, a fim de que o nosso estudo seja um pouco mais facilitado. Nessa terceira aula, eu quero falar sobre a revelação de Deus. Por que é importante uma aula sobre a revelação de Deus? E talvez essa seja um pouquinho até mais longa do que as demais. Porque não é possível nós nos aproximarmos da Sagrada Escritura, da Bíblia, sem termos uma noção, ao menos geral, sobre como Deus revelou-se ao homem, como Deus veio ao encontro do homem e falou-lhe. Porque a Bíblia, certa vez, Padre Paulo Ricardo dando uma entrevista para o professor Felipe Aquino, ele disse algo que é realmente importante a gente entender. A Bíblia não caiu do céu, com capa e tudo, já editada, colocada aqui nessa ordem determinada dos livros, enfim. Houve todo um trabalho literário e todo um trabalho de elaboração da Sagrada Escritura para que ela chegasse às nossas mãos como ela está hoje. A Sagrada Escritura, ela contém a revelação de Deus, mas ela não contém toda a revelação de Deus. Por isso é importante nós nos aproximarmos da Sagrada Escritura tendo um pouquinho a consciência de como aconteceu a revelação de Deus para o homem, de como essa revelação alcançou o homem e depois, como o homem, colocou isso por escrito aqui. Vamos entender um pouquinho como que isso acontece, como se dá esse processo dinâmico de Deus revelar-se ao homem. E para isso eu vou usar o número 2 da Dei Verbum. A Dei Verbum é a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, que está aqui nesse volume vermelho, sobre a revelação divina. E vou usar também alguns números do Catecismo da Igreja Católica e a segunda parte desse documento, Exortação Apostólica Pós-Sinodal, que foi feita pelo Papa Bento XVI, quando ele ainda estava à frente da Igreja, quando ele ainda era o Papa reinante. Foi uma exortação apostólica feita logo após um sínodo dos bispos sobre a Palavra de Deus. Então eu vou acompanhar a segunda parte dessa exortação apostólica, o Catecismo da Igreja Católica e o número 2 da Dei Verbum. E depois a gente vai dar alguns passos assim para a gente poder entender um pouquinho a revelação divina. Então vamos lá. No número 2 da Dei Verbum tem uma frase pequena, mais densa de significado, que nós precisamos ir aos pouquinhos nos adentrando no seu significado. Diz assim: aprouve a Deus na sua bondade e na sua sabedoria revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus quis. A revelação de Deus é um ato puro da vontade divina. É um ato livre da vontade de Deus. Deus quis dar-se a conhecer ao homem. Se Deus não viesse ao encontro do homem, e se ele não se desse a conhecer, não seria possível ao homem conhecer Deus. O homem só conhece Deus porque Deus veio ao encontro do homem e deu-se a conhecer e colocou-se em relação com o homem. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. A revelação é um ato de pura liberalidade da parte de Deus, de pura liberalidade divina. Depois, Deus quis, na sua bondade e sabedoria, nós vamos entender que Deus revela ao homem por meio da linguagem do próprio homem, dando ao homem o conhecimento da sua bondade. Então, as duas propriedades, a bondade de Deus, que ele revela, e a sua sabedoria, pelo modo como que ele revela, estão intimamente unidas. Deus quis revelar-se ao homem na sua bondade e na sua sabedoria. Assim, ele quis dar a conhecer o mistério da sua vontade. Isso aqui é o núcleo
da revelação. Deus quer dar ao homem o conhecimento da sua vontade. Qual é essa vontade? Expresso lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o chamado proto-evangelho, depois da expulsão de Adão e Eva do paraíso, quando Deus, expulsando Adão e Eva e expulsando também a serpente, diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça, e te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali Deus já promete a salvação ao homem decaído em virtude do pecado original. Então esta é a vontade de Deus, dar a conhecer ao homem o mistério, pelo mistério da sua bondade e da sua sabedoria, esse mistério salvífico, de ele vir ao encontro do homem para salvá-lo. Esse processo inteiro chamamos revelação. Com que objetivo acontece a revelação? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, e também é Dei Verbo número 2, o objetivo da revelação é para que os homens se tornem participantes da natureza divina por meio do Verbo feito carne. Ou seja, o Filho de Deus, que se fez homem, que encarnou-se pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, que viveu como homem, que viveu em Nazaré, que viveu na Galileia, e que foi crucificado, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, esse Filho de Deus, que é o Verbo que se fez carne, ele nos torna participantes da natureza divina. Qual o significado da expressão natureza divina? O que é natureza divina? A natureza divina é aquilo que Deus é em si mesmo. A palavra natureza para nós tem a conotação das obras da criação, né? A árvore, o rio, o pássaro, os animais, o homem, etc. Isso para nós é a natureza. Mas o que é natureza divina? É aquilo que Deus é. A sua própria realidade, a sua própria identidade. Na teologia, nós dizemos a substância divina, aquilo que Deus é em sua existência mesma, aquilo que Deus é em si mesmo. Então, aquilo que Deus é em si mesmo, ele comunicou à humanidade criada por meio do seu Filho, que veio à humanidade comunicar esta natureza. Como que o homem tem acesso a essa natureza? Porque o homem é de uma natureza diferente de Deus. Deus é de natureza divina, incriado, ingênito. O homem é de natureza criada, duas naturezas diferentes, distintas. Como que a natureza humana alcança a natureza divina? Aí nós entendemos a mediação do Verbo, do Filho, como aquele que faz a ligação entre o homem e Deus. O homem passa pelo Verbo, pelo Filho, e chega a Deus, e chega ao Pai. Quando o homem passa pelo Verbo, pelo Filho, a sua natureza humana é elevada à dignidade de filho por adoção. Aquilo que o Filho é por natureza, aquilo que Jesus é por natureza, nós recebemos por meio dele, de Deus, uma graça de filhos por adoção. E o modo disso acontecer para nós é por meio do batismo. Então, quando nós passamos pelo batismo, nós recebemos do Filho a natureza de filhos por adoção. Nós somos como que enxertados. Lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, quando Jesus fala a alegoria da videira, eu sou a videira, vós sois os ramos, todo ramo que não está enxertado em mim, ele não dá fruta, é cortado e logo seca. Quando Jesus fala essa alegoria, nos dá bastante bem a dimensão do que significa a nossa natureza humana ser colocada na natureza divina e receber da natureza de Deus, da mesma natureza divina, aquilo que Deus é em si mesmo. Nossa natureza humana recebe de Deus a vida, a seiva, aquilo que Deus é. E é essa vida divina, é essa seiva divina que nos faz passar pela morte e alcançar a vida eterna. Esse é o grande motivo, esse é o grande objetivo da revelação de Deus. Todo o processo revelatório que nós vamos acompanhar nessa aula e nas aulas subsequentes é para Deus contar isso para a humanidade, é para Deus dizer isso para a humanidade. É para Deus vir falar à humanidade e convidar a humanidade a vir fazer parte do rol dos filhos adotivos.
No capítulo 10 do Evangelho de São João, Jesus faz outra analogia a respeito do rol dos filhos adotivos, quando ele faz a analogia do bom pastor. Eu sou o bom pastor, tenho muitas ovelhas, e as ovelhas estão no redil. Né? Jesus fala do redil. As ovelhas que estão no redil são aqueles homens e mulheres que passaram por Jesus, que é a porta. Ele diz, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, todo aquele que passa pelo Filho, entra no redil do Pai, entra no cercado do Pai, entra no reino do Pai. A Sagrada Escritura trata também o redil com uma expressão, reino de Deus. Nós passamos pelo Filho, alcançamos o reino do Pai, por meio do Filho nos tornamos filhos adotivos, e é essa condição de filhos adotivos que permite o nosso ingresso no reino do Pai, no redil das ovelhas do Senhor. Como se dá a nossa participação na vida divina? Bom, eu já disse, por meio do batismo. E o batismo, nós vamos entender que ele só vai acontecer no processo revelatório, na plenitude da revelação em Cristo Jesus. Tudo o que acontece antes é preparação para a plenitude da revelação. A revelação começa com Deus dando-se a conhecer através da criação, através das alianças, aliança com Noé, aliança com Abraão e os patriarcas, a renovação da aliança com os reis e os profetas, até chegar à plenitude da revelação em Cristo Jesus, que traz para a humanidade o desejo de Deus e expressa para a humanidade, conta para a humanidade, o desejo do coração do Pai de ter a humanidade toda consigo, de ter a humanidade toda tornada ela mesma filha de Deus. A revelação ela é processual. A revelação ela não acontece de uma vez por todas, de um momento por outro. Ela acontece na história, por meio da história e das vicissitudes históricas. Ela acontece por meio de palavras e ações que se ligam umas às outras e se iluminam reciprocamente. Esse processo dá-se por etapas, para que o homem possa acolher com a sua razão e compreender a revelação que Deus faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Cristo Jesus, nosso Senhor. De tal maneira, as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e corroboram a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, enquanto as palavras e as obras esclarecem o mistério nelas contido. Então, palavras e obras. Vamos guardar isso aqui. Palavras e obras. Aquilo que Deus realiza, os fatos, as coisas, o modo de Ele as fazer. Abriu o mar vermelho, fez chover o maná no deserto, deu ao povo de Israel que caminhava no deserto as codornas, para que o povo comesse. Moisés fendeu a rocha, da rocha saiu água para que o povo bebesse. Então, os atos salvíficos de Deus, mas também as palavras com que Moisés fala ao povo em nome de Deus, com que Josué fala ao povo em nome de Deus, com que os profetas falarão ao povo em nome de Deus. Então, as palavras e as obras e as palavras, elas manifestam e corroboram a doutrina e as realidades das quais elas fazem referência. Então, a revelação de Deus acontece porque Deus quer dar a conhecer ao homem a realidade que é, a realidade que existe, a realidade de Deus mesmo, a vida de Deus mesmo. E as palavras e as obras utilizadas nessa revelação dão a compreender esta realidade, dão a conhecer esta realidade e corroboram essa doutrina. A palavra doutrina, que o Catecismo da Igreja usa aqui no número 53, é bastante significativa. O que significa? Significa que a razão humana, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer isso de maneira bastante clara, o homem é capaz de conhecer Deus. O homem é capaz de chegar ao conhecimento das coisas divinas, de chegar ao conhecimento de Deus. E quando o homem chega ao conhecimento dessas realidades mais altas, e quando o homem chega ao conhecimento dessas realidades da vida divina, a razão humana precisa alcançar estas realidades, compreendê-las, discerni-las e a elas obedecer. Porque estas realidades mais altas,
mais significativas, a realidade da vida de Deus, a realidade de Deus mesmo, são para o homem a garantia da vida eterna. Aqui nós começamos a tocar no conceito de salvação. O que é salvação? É quando o homem compreende a revelação de Deus. É quando o homem alcança a revelação de Deus e a ela obedece com a obediência da sua razão. A razão e a fé nunca se separam. A razão e a fé nunca se desligam. Muito pelo contrário. Para obedecer à verdade, para obedecer à realidade de Deus que se revela, é preciso que a razão realize todo o trabalho de discernimento e de conhecimento. Então, razão e fé aqui não se desligam, não estão justapostas e nem separadas uma da outra, muito pelo contrário. Mas o homem, com a sua razão, é capaz de discernir, de compreender, de alcançar e de obedecer às verdades reveladas por Deus. Agora eu vou falar muito brevemente acerca das etapas da revelação, porque eu quero ainda no final dessa aula aprofundar a consequência da revelação. Bom, a primeira etapa da revelação e o primeiro modo, o primeiro meio pelo qual o homem pode chegar ao conhecimento de Deus e das realidades divinas é a própria criação. Deus escreveu no livro da criação, como disse Galileu Galilei, Deus escreveu no livro da criação os caracteres que ele mesmo criou. Pitágoras, que existiu antes de Cristo, era um grego, e Galileu, eles olhavam a criação como o lugar para entender e para decifrar o mundo criado. A filosofia, disse Galileu, está aí, nesse grandíssimo livro da natureza, aberto diante dos nossos olhos e escrito em caracteres matemáticos. E é quase impossível chegar ao conhecimento de Deus sem passar pela mediação das coisas criadas. A primeira mediação das coisas criadas que usamos para chegar ao conhecimento de Deus somos nós mesmos. Nós e o nosso contato com o mundo por meio dos sentidos. Os nossos sentidos fazem a leitura do mundo, fazem a leitura da natureza, e por meio da leitura das coisas criadas, por meio da leitura das consequências, nós podemos chegar à causa de todas as causas. A causa encausada, como dizia Aristóteles, o primeiro motor imóvel, ou como vai dizer São Tomás de Aquino, a causa de todas as causas, aquilo que é a causa de tudo que existe. Santo Agostinho dizia assim: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino, sua beleza é uma confessio, uma professio fidei, uma profissão de fé naquele que é a fonte de toda beleza. Essas belezas, sujeitas a mudanças, quem as fez, senão aquele que é o belo em si mesmo, não sujeito a qualquer mudança? Então a natureza criada, a obra da criação, é a primeira etapa da revelação. É o primeiro modo de Deus falar ao homem. Depois, o segundo modo de Deus falar ao homem é por meio das alianças. A primeira, a aliança com Noé. A aliança com Noé, feita depois do dilúvio, diz o Catecismo da Igreja, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo seus países, cada qual segundo sua língua, segundo seus clãs, porque Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade criada à sua imagem e semelhança. Aqui nós não temos tempo para aprofundar o conceito de salvação, mas seria muito interessante depois você retomar aí na sua casa a leitura do documento da Congregação para a Doutrina da Fé, Dominus Iesus, sobre a salvação em Cristo Jesus, para nós entendermos como a salvação de Deus também alcança aqueles que não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto, nós compreendemos como Deus pode dar-se a conhecer a toda a humanidade, a todos os homens, a todas as nações, a todas as culturas. O Papa São João Paulo II, na Veritatis Splendor, ele disse que cada homem, em cada cultura, pode reconhecer o bem e o mal, graças ao discernimento do bem e do mal, que ele mesmo realiza em sua razão, em virtude do fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus amor. Porque a razão, iluminada pelo Verbo, o Verbo ilumina todo homem que vem a este mundo, está aqui no prólogo do Evangelho de São João,
O Verbo ilumina a razão de todo homem que vem a este mundo, para que o homem, guiado pela razão, alcance o bem, a verdade e a justiça, nele inscritas por Deus na criação. Então, mesmo que o homem não conheça nosso Senhor Jesus Cristo, lá num povo, numa cultura que nunca teve contato com Jesus, com a revelação e com a plenitude da revelação que é Cristo, esse homem pode chegar à salvação por meio da luz natural da razão. E também por meio da luz natural da razão é capaz de chegar ao conhecimento de Deus. A terceira etapa da revelação é a aliança com Abraão. Ali Deus deixa de ser um Deus totalmente desconhecido. Deus começa a revelar-se. No relato da aliança com Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, acontece algo absolutamente inédito. Nós vamos deixar para aprofundar Abraão depois, na próxima aula, quando nós formos estudar a história da salvação. Mas aqui, basta que nós digamos o seguinte. No relato da aliança, apenas Deus se compromete, deixando Abraão em um sono estático, para dizer que o homem não tem poder absoluto sobre esta aliança. E aquele Deus, a quem Abraão inicialmente se dirigira para pedir a fecundidade de sua mulher Sara, ele lhe concede gratuitamente o dom de ser pai de uma promessa. E esse compromisso com Deus, Abraão não realiza. Pelo contrário, é Deus que o realiza. Abraão começa a pressentir o mistério daquele Deus que o interpela. Em Ur, ele pode ter pensado que se tratasse dos deuses locais, Sim e Nigal, ou em Canaã ele poderia pensar que se tratasse do Deus El. Mas agora, aquele que se lhe revela é um alguém completamente diferente. É um ser sobre o qual o homem não tem poder, nem com seus ritos, nem com suas promessas. Mas a quem o homem se submete por puro amor e de quem o homem recebe, no caso Abraão, uma missão. Abraão receberá de Deus a missão de ser pai de um grande povo. Em ti, disse Deus a Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. E aquela divindade não será mais um Deus desconhecido. Doravante ele será conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo. Depois da revelação a Abraão, Deus continua revelando-se processualmente na história do seu povo. As primeiras etapas da revelação de Deus e de sua aliança com os homens vão culminar na formação do seu povo de Israel. O Catecismo da Igreja Católica, dos números 62 a 64, narram de maneira bastante sucinta o modo como Deus escolheu e formou esse povo. Com que finalidade Deus forma o povo de Israel? Ao redor de Israel existem inúmeras nações pagãs. Para o sul, no Egito, para o norte, na Mesopotâmia, em todo o crescente fértil, mesmo na Jordânia e na Transjordânia, a região que hoje nós conhecemos como Palestina, existem inúmeros povos pagãos. Por que Deus vai escolher um povo pequeno, assim como era Israel, um povo pequeno, um povo pouco numeroso, para dar-se a conhecer a este povo numa região e num território imensamente dominado por outros povos, por povos mais poderosos e maiores que Israel? Exatamente para que Israel se tornasse o ponto fulcral da revelação de Deus e transbordasse essa revelação para toda a humanidade. Não para que a revelação ficasse circunscrita a Israel. Israel, a um determinado momento, tenderá a pensar que ele, por ser o povo escolhido, por ser o povo eleito, é o povo único do Senhor e que a salvação e a revelação de Deus é única e exclusiva para Israel. Então chegarão os profetas para começarem a falar para todo Israel que a mensagem de salvação de Deus tem um alcance universal. Nós vamos ver estes primeiros traços da universalidade da salvação nos grandes profetas, Jeremias, Isaías. Eles vão começar a falar dessa universalidade da salvação de Deus para todos os povos que extrapolam os limites de Israel. Então nós alcançamos a plenitude da revelação em Cristo Jesus. Lá na carta aos Hebreus está escrito assim: muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Cristo Jesus, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo,
Não há outra palavra, não há outra revelação além dessa. São João da Cruz, assim como tantos outros, exprime-o de modo luminoso em um comentário a respeito desse trecho da carta aos Hebreus. Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra, Deus disse-nos tudo, ao mesmo tempo e de uma só vez, nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou-o totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus, ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria um agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou outra novidade. Assim, Cristo, ele é a plenitude da revelação e a chave de compreensão da revelação divina. Aqui nós vamos alcançar aquilo que a Dei Verbum, o Catecismo da Igreja Católica, e também o Papa Bento XVI, na Verbum Domini, dizem: Cristo é o centro da Sagrada Escritura. Se nós abrirmos a Bíblia no seu meio físico, no centro físico da Bíblia, nós vamos encontrar os livros do tempo da sabedoria, os livros sapienciais. O centro da Bíblia não é o centro físico. Os evangelhos estão mais aqui para o final. Olha, já abri no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. Os evangelhos do Novo Testamento estão aqui mais para o final do volume da Sagrada Escritura. Cristo é o centro teológico da Bíblia. Cristo é o centro hermenêutico da Bíblia. Todos os documentos da Igreja, Verbum Domini, Dei Verbum, Catecismo da Igreja Católica, todos os documentos da Igreja são insistentes e enfáticos em dizer isso aqui. Não podemos interpretar a Sagrada Escritura sem o Cristo. Aquele que interpreta a Sagrada Escritura sem o Cristo, ele aleja a Sagrada Escritura. Ele retira da Sagrada Escritura aquilo que é o seu centro. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, na Rosário Mariae Virginis, quando ele fala da Ave Maria, uma carta encíclica na qual ele fala da Ave Maria, ele diz assim: quando rezamos a Ave Maria, a palavra Jesus está no meio da Ave Maria, entre a primeira parte e a segunda parte, a Santa Maria, Ave Maria e a Santa Maria. Porque Jesus, ele é como a dobradiça que une a porta ao portal. Usando esta imagem que São João Paulo II faz na Rosário Mariae Virginis, podemos dizer o seguinte: Cristo, ele é o centro da Sagrada Escritura. Ele é a dobradiça que une Antigo e Novo Testamento. Ele é o critério hermenêutico. Vamos usar essa expressão. Hermenêutica é a interpretação dos livros sagrados. Jesus é o critério hermenêutico da interpretação dos livros sagrados. A transmissão da revelação divina. No Catecismo número 74, citando a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, se escreve assim: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Para isso, Jesus, quando subiu aos céus, enviou os seus discípulos e os seus apóstolos para anunciarem essa verdade a todos os povos até chegar aos confins da terra. No Evangelho de São Mateus, existe o grande ide de Jesus, Mateus 28, ide anunciar o Evangelho a todas as criaturas. No início dos Atos dos Apóstolos e no finalzinho do Evangelho de São Lucas, existe também um grande ide de Jesus aos apóstolos para que anunciem o Evangelho até os confins da terra, a todos os povos, a todos os lugares. Então, inicialmente, o mandato missionário de Jesus para a sua igreja é o mandato de anunciar o Evangelho, é o mandato de anunciar a Boa Nova. E essa Boa Nova será anunciada primeiro pela tradição oral, pela via oral, depois é que ela será colocada por escrito. Então, assim surge a Sagrada Escritura, assim surgem os livros do Novo Testamento, e é também desse modo que surgirão os livros do Antigo Testamento. Deus dá-se a conhecer, Deus revela-se, Deus revela a sua vontade. Os seus enviados, os seus missionários, os seus apóstolos, a palavra apóstolo significa enviado. Os seus apóstolos anunciam essa boa nova. Os seus apóstolos anunciam essa boa nova salvífica, essa boa nova de salvação. E depois que essa tradição, a palavra tradição aqui para nós tem um peso muito grande. E depois que essa tradição tornou-se vida na vida das comunidades,
tornou-se vida na vida daqueles que são seguidores de Jesus, ou na vida da comunidade do povo eleito de Israel no Antigo Testamento, isso é colocado por escrito. Assim surge a Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela é o resultado da revelação de Deus. Por meio dela, nós temos acesso à revelação de Deus. Mas essa revelação de Deus é continuada na tradição da igreja e na sucessão apostólica. O Catecismo da Igreja Católica, no número 77, diz: para que o Evangelho fosse perenamente conservado íntegro e vivo na igreja, para que o Evangelho não se tornasse uma letra morta de algo que aconteceu há muito tempo atrás, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o próprio ofício de magistério, ou seja, o próprio ofício de ensinar. Com efeito, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos por meio da sua igreja. A igreja, vai dizer o Papa Bento XVI na Verbum Domini, a igreja é o lugar da leitura e da interpretação da Sagrada Escritura. Não se pode interpretar a Sagrada Escritura fora da igreja, ou seja, separado da igreja. Porque é na igreja que o Espírito Santo vem, como em Pentecostes, para iluminar a comunidade dos crentes. E é na comunidade dos crentes que a Sagrada Escritura precisa ser lida, interpretada e compreendida. Por isso é a sucessão apostólica ininterrupta, ou seja, o magistério da igreja, quem tem o direito e o dever de fazer a autêntica interpretação da Sagrada Escritura. A tradição da igreja, o magistério da igreja e a Sagrada Escritura são o tripé da nossa fé. Porque cremos em quem cremos e porque cremos do modo que cremos. Porque nós cremos em Deus que se revela, que outorga a sua revelação à sua igreja, para que esta igreja transmita essa revelação a todos os povos, até os confins da terra, sendo fiel a essa mesma revelação que foi consignada pela tradição oral, pela tradição viva e ininterrupta, pela sucessão apostólica ininterrupta e que também está consignada no volume das Sagradas Escrituras. A fonte da revelação é única. A fonte da revelação é Deus, que se dá e se revela. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e formam um volume único, poderíamos dizer assim, que são compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, uma e outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Duas formas pelas quais nos chegaram a revelação de Deus: a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. No número 81, o Catecismo diz: conserva a palavra de Deus, a Sagrada Tradição conserva a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, os bispos, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente conservem, exponham e a difundam na sua pregação. A Sagrada Escritura é o pilar da fé da igreja, junto com o pilar da tradição e junto com o pilar do magistério. Esses três pilares estão tão indissociavelmente unidos, porque surgiram juntos na igreja desde o princípio com Cristo e os apóstolos, que um não pode ser retirado sem que isso cause prejuízo aos outros. Não se pode retirar o pilar da tradição sem que cause prejuízo ao pilar do magistério e ao pilar da Sagrada Escritura. Não se pode tomar apenas o pilar da Sagrada Escritura para sustento na fé. E aqui, permitam-me fazer uma pequena crítica aos irmãos evangélicos e protestantes que professam a doutrina da sola Escritura, que professam que apenas a Escritura é o fundamento da fé dos cristãos. Aqui eles cometem um engano, porque ao retirar a Sagrada Escritura dos seus outros dois pilares de sustentação,
que é a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, a Sagrada Escritura fica sem o aporte necessário para a sua correta compreensão e interpretação. A herança da fé foi confiada à totalidade da Igreja. O depósito da fé, contido na tradição e nas Escrituras, foi confiado por Cristo aos apóstolos e, através dos apóstolos, ao conjunto de toda a Igreja. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiada somente ao magistério da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Cristo, isto é, são os bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa, que é o bispo de Roma. A Bíblia é um meio seguro para nós alcançarmos o conhecimento de Deus e para termos acesso à revelação de Deus e ao conhecimento de Jesus Cristo. Mas, como eu disse, a Bíblia não pode estar separada da tradição e do magistério, que são os seus autênticos intérpretes. Sem a tradição e sem o magistério, a Sagrada Escritura torna-se incompreensível. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, possa te ajudar a começar um caminho de leitura e de interpretação, de compreensão da Palavra de Deus. Essa aula sobre a revelação divina era de suma importância para que nós tivéssemos um conhecimento mais aprofundado, né, de como Deus veio ao encontro do homem, falou-lhe e se deu a conhecer. Nas próximas aulas, que faremos em 3 aulas distintas, porque o conteúdo é bastante vasto, nós vamos fazer um sobrevoo sobre a história da salvação, começando com Abraão, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, até a plenitude da revelação em Cristo Jesus. Nós vamos fazer esse sobrevoo em 3 aulas, tentando trazer esse conteúdo em 3 aulas, porque é um conteúdo bastante extenso, bastante denso, mas de suma necessidade e importância antes de nós adentrarmos aos conteúdos dos livros bíblicos propriamente dito. Porque é preciso que tenhamos primeiro uma compreensão geral de como é a história da salvação, para depois, tendo esse conteúdo já garantido, a gente acesse depois os conteúdos dos livros bíblicos com mais facilidade, já tenhamos maior familiaridade com os personagens, com os tempos e com os acontecimentos, e isso facilite a nossa compreensão. Espero que tenha te ajudado esse conteúdo. Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.